Então, do 18, 19, 20, ali, até eu começar a trabalhar, eu fui trabalhar no 3º ano. Então, aos finais de semana eu tocava. Meu pai não me dava mesada, assim. Então, tocar foi o meu primeiro trabalho. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque ele me dava dinheiro e me dava liberdade pra tomar decisão. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast DriLcast. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, o que você está esperando, hein? Você já sabe que esse canal traz para vocês conteúdo sobre empreendedorismo, conteúdo para você alavancar seu negócio com pessoas que estão crescendo, que estão fazendo acontecer. Então, não tem por que você não ter se inscrevido ainda. Então, se inscreve aqui, tá? Compartilha, ativa o sininho e se prepare, porque hoje, gente, é dupla de 2. Hoje é um casal com uma honra que eu recebo eles aqui, com muita alegria, que eu quero falar com vocês sobre Lara Finocchio. Isso. Acertei! E Marcel Roxo. Sejam muito bem-vindos aqui no DriLcast. Obrigada. Gente, obrigado por ter aceito o convite. Mesmo, muito obrigada. Eu quero que vocês... O microfone é de vocês, fica à vontade, se apresentem, por favor. Bom dia agora, né? A gente tá gravando de manhã, então para quem tá assistindo a gente, eu sou a Lara Finocchio, eu sou jornalista e sou mentora de comunicação e oratória e junto com o Marcelo nós somos sócios, a gente tem um ecossistema de empresários e de eventos. E a gente está trazendo aqui para Portugal pela primeira vez o Santos Digital Week, que é o SDW, que é um evento que acontece no Brasil também, que no Brasil foi um evento para 10 mil pessoas, e aqui a gente está trazendo agora também esse ano aqui para Portugal para falar sobre negócios, empreendedorismo, tecnologia, inovação e muitos outros assuntos aí que é importante para o empreendedor. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Eu que estou feliz de receber, né, gente? Marcel, por favor. Esposo de Lara Finocchio. Por favor, Pai né? de Miguel e de Maria Luísa. E pai de Miguel português, tá? Nosso filho é português. Aqui. Olha isso, gente. Mas sou publicitário de formação, pós-graduado em marketing e pós-graduado agora recentemente em neuromarketing. Né? Eu gosto de estudar bastante comportamento humano. E como a Lara disse, nosso negócio hoje é um ecossistema de eventos e um clube de empresários. Né? Então, eventos e educação. Basicamente isso. Ok. Olha, fala pra gente mais sobre o SDW, essa novidade que vocês estão trazendo aqui para Portugal, né? Inclusive, gente, vocês que são empreendedores aqui em Portugal, eu acredito que esse conteúdo vai ao ar depois de já ter ocorrido, mas como que o pessoal faz para conhecer, Lara? Qual que é o Insta? Já pode falar aí para quem depois, né, quiser saber mais sobre. Sim, o Instagram é Santos Digital Week, né? É um evento que, na verdade, ele começou há 10 anos atrás, que saiu da cabeça do Marcel, como Santos Digital Day. E aí a gente ficou uns anos sem fazer, e aí agora, ano passado, a gente resolveu voltar a fazer esse evento em Santos. Mas ele era um evento de um dia, e aí no ano passado a gente resolveu fazer algo bem grande, e a gente juntou no Brasil evento de palestra com feira. Então, ele foi um evento para 10 mil pessoas, com mais de 150 palestrantes, 160 empresas com estandes, entre estandes e patrocinadores. Então, foi algo bem grande porque nasceu de uma vontade do Marcel. No Brasil, a gente tinha que ir muito para São Paulo, há 10 anos atrás, para ver eventos. Não tinha nada na nossa cidade, que era Santos, que é no litoral de São Paulo. E aí ele falou, poxa, por quê, né? Eu acho que é melhor até ele contar essa vontade que ele teve de levar para Santos isso e aí trazer agora aqui para Portugal também. Foi simples, na verdade. Eu acabava indo em diversos eventos, sempre em São Paulo. E me questionava por que não tinha pessoas de Santos nos eventos. E aí a minha provocação foi muito simples. Eu gostaria de levar grandes eventos para a cidade de Santos, porque a gente não precisaria sair da cidade. Porque muito do desafio de ir para um evento é a logística. Né? Então, às vezes, a logística de transporte, de hospedagem, tudo isso torna, às vezes, um evento caro. E como os grandes eventos eram em São Paulo, eu falei, e se eu levar um bom evento para a cidade de Santos para que as pessoas não precisem se deslocar e gastar com tanto logística? Então, assim nasce esse projeto, que eu não sabia muito bem o que ele viria a se tornar. Apenas era um desejo de
de fazer um evento para discutir sobre marketing digital, que na época era algo que era novo para mim. Eu tinha menos de um ano que eu estava estudando esse mercado, que eu tinha aberto a minha agência de marketing, e aí eu quis trazer para Santos essa pauta, discutir marketing digital para os empresários, para os empreendedores. Só que depois, aos poucos, eu fui descobrindo que aquilo era um grande canal de aquisição para minha agência. Então, depois ele foi se tornando realmente um negócio. Começou apenas com o desejo de servir. Sabe o que eu acho legal no empreendedorismo? A gente nunca tem o desenho todo colorido ali. Você tem uma ideia, um rascunho, e a mente empreendedora, ela só vai. E aí depois, igual você falou, né? Vai descobrindo. Então, olha isso aqui, um canal de aquisição, onde as pessoas vão conhecer mais o trabalho e aqui a empresa vai crescer. E o que vocês acham, assim, como que foi para vocês quando vocês se conheceram? Foi uma das afinidades que vocês tiveram? Tipo, vocês sempre tiveram a mente empreendedora? Isso foi uma coisa que vocês olharam para o outro e falou assim, ele também gosta de empreender. Ela também é uma boa empreendedora. O que fez vocês... Muito pelo contrário, porque quando a gente se conheceu, eu era CLT. Então, assim, eu trabalhava registrada, trabalhava na televisão. E a única coisa que eu tinha certeza quando a gente começou a namorar é que eu nunca iria empreender. Olha. Ele já era empreendedor, quando a gente se conheceu, ele já tinha a agência dele, já tinha os negócios dele, ele já empreendia. E eu era funcionária da televisão, eu trabalhava há muitos anos já, fiz uma carreira longa na televisão lá no Brasil. E eu sempre tive medo do empreendedorismo. Eu sempre achei que era algo muito incerto. Eu sempre, por ser uma pessoa talvez até um pouco mais controladora e conservadora em uma série de coisas, eu tinha muito essa questão da segurança. E a segurança financeira, na minha cabeça, a única coisa que me daria seria um emprego fixo, com registro, com tudo certinho. E aí eu acabei tendo uma carreira muito grande na televisão. Fiquei muitos anos trabalhando com isso, sendo registrada, então ali com aquela segurança de que tal dia do mês caía meu salário e tava tudo certo. Só que o que eu ganhava na televisão era muito pouco. Eu até brinco assim, eu falo sempre nas palestras. Televisão, ela é só ego. Ela não dá dinheiro. Então, para eu viver a vida que eu queria viver, eu sabia que ali eu não ia conseguir. Eu ficava sempre patinando. E eu, paralelamente à televisão, eu precisava complementar a renda. Então, o que eu chamava de freela, eu já estava empreendendo. Eu só não sabia. Não sabia o nome, eu não tinha a menor noção. Eu fui entender sobre empreendedorismo quando eu conheci o Marcel. Porque ele que já era empreendedor. E ele sempre falava, eu vou te tirar da televisão. Eu falava assim, não, de jeito nenhum, nunca que eu vou trabalhar com você. Porque na minha cabeça, se eu sair da TV para virar sua sócia, eu vou terminar o namoro e o emprego. Eu vou ficar sem as duas coisas, eu fico sem marido, sem dinheiro. Eu falava assim, essa conta não fecha. Até que eu fui conhecendo cada vez melhor, entendendo e também acreditando no meu potencial de que eu não precisaria ficar dentro de uma televisão para fazer o sucesso que eu queria. Não só um sucesso financeiro, mas também de ajudar as pessoas, de propósito, de uma série de coisas. E aí foi com a atenção que ele deu, assim, e com a insistência dele e do irmão dele, que aí eu resolvi sair da televisão e descobrir um mundo novo que eu não sabia que existia. Tanto que quando os meus projetos com o irmão dele não estavam dando tão certo, porque cada um estava pensando num caminho e eu tinha um sonho, ele falou assim, poxa, eu tô passando perrengue aqui na agência. Eu tinha os meus freelas da TV, que eu continuei com a agência paralela, que eu não chamava de agência, não chamava de nada, era só pra mim, era o freela. Uhum. E a gente virou concorrente. Ele falou, não tá fazendo sentido isso. E aí ele tinha recebido uma ligação de uma empresa muito grande de Santos, e ele falou assim, do jeito que eu tô com a minha agência, eu não vou assumir sozinho. Assume junto comigo e a gente já faz um primeiro teste? Falei, tá bom, pode ser. Então aí a gente assumiu um primeiro cliente juntos para ver como ia ser, só que no que a gente aceitou e a gente assumiu esse primeiro cliente, a gente deslanchou. Uau! A gente deu muito certo e a gente descobriu que as nossas competências somadas, elas são muito melhores e mais valiosas do que elas separadas. E aí a gente juntou e aí a gente resolveu virar sócio e aí a gente nunca mais separou, de nenhuma forma, né? Nem do casamento, e nem do trabalho, porque foi onde a gente descobriu a nossa força. A nossa força era junto. Tanto que lindo, quando a gente recebe uma proposta para deixar de empreender e compram a nossa exclusividade, uma empresa que era o Grupo Primo lá no Brasil,
a gente vai junto. Aí depois a gente veio para Portugal, viemos juntos, voltamos para o Brasil juntos. Então, sempre que a gente estava fazendo junto, dava mais certo. E em um determinado momento, que foi ano retrasado, eu fui fazendo alguns tipos de projetos, ele outro. É uma loucura, mas nenhum dos dois deslanchou como a gente deslanchava juntos. Olha isso. E foi quando a gente olhou e a gente falou assim, caramba, vamos parar de ser teimoso? Então vamos parar de ser teimoso. Aí a gente se uniu de novo e aí nasce o SDW. Que aí virou esse monstro que a gente brinca, que a gente nem imaginava. A gente já vai falar mais do SDW, mas só aproveitar que a gente está nesse assunto, por quê? Cara, eu vivi um pouco isso de empreender, né, em casal, mas é um desafio? É. Porque sempre tem um que quer voar e o outro que é o pé no chão, né? Sim. E quem de vocês aí que é o que quer voar e qual que é o outro que fala, não, vem cá, vamos sentar aqui. Não, isso aqui não é assim, vamos alinhar isso. Quem quer quem aqui na história? Ela não é essa pessoa aí, não. Mas eu sou mais um cara da visão, assim, de querer voar, mais megalomaníaco, mais doido, sou eu. Mas ela não é tão pé no chão do tipo, não, pera, vamos ver, tal. Ela até acredita, mas acho que que tem mais esse desejo de fazer coisas grandiosas sou eu. Ele tem a visão, eu trago mais um pouco pra realidade, mas eu acredito muito, então eu sempre vou junto. Às vezes falta um pouco disso, de sentar e falar, não, coloca isso aqui. Falta um pouco mais, a gente ser um pouco mais conforme. Nenhum dos dois é. Os dois são muito pro dominante, pro influente, e a gente vai. E falta um pouco de conformidade. Isso, de vez em quando, a gente tem de outras pessoas, que não somos nós. Sim. A gente tem da minha irmã, a gente tem do meu cunhado, da minha cunhada, eles que vêm, às vezes, muito com essa visão mais conforme de, olha, faz assim, 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 processualiza mais as coisas, que para ser mais ordenado, porque ele é o cara da visão, então ele fala assim, ó, a gente vai pra cá, eu vou com ele, e aí eu venho com a minha competência pra gente fazer dar certo, mas a gente não tem nenhum que fale assim, não, a gente não vai, não tem. É sempre assim, ele vem com a visão, ou eu dou uma ideia e ele fala assim, nossa, você acabou de... Eu falo uma coisa às vezes nada a ver, e ele fala, nossa, acabou de me destravar. Isso acontece todos os dias, muitas vezes no dia. Eu falo algo, e ele fala, você acabou de me destravar. E aí a gente identificou que não é necessariamente eu que dou a ideia. Porque às vezes não é daquilo que eu falei, mas o que eu falei gerou um gatilho na cabeça dele que fez ele pensar em algo muito maior. Então isso acontece frequentemente, né, meu bem? Muitas vezes no dia. Eu falo algo, ele fala, você acabou de me destravar. Você acabou de me destravar. Nossa, você acabou de me dar a ideia. E a ideia, às vezes, eu não dei a ideia. Eu falei algo que na cabeça dele deu a ideia. Buscou alguma informação com o que ela falou. Às vezes, completamente aleatória. Mas foi o que ela falou. Minha mente é muito inquieta. Mas ela se tornou, na verdade, né? Ela se tornou inquieta. E aí isso é legal, porque aí isso complementa muito. Eu dou a ideia sem nem saber que eu tô dando uma ideia. E aí, quando vê, o negócio fica gigante. Então, eu sempre destravo muito ele pra voar, mas eu sempre sou a pessoa que acredito. Boa. Então eu falo assim pra ele, isso é bom e ruim, porque às vezes eu acredito até no que não dá tão certo, mas a gente se apoia tanto que a gente não tem medo. A gente não tem medo. Às vezes era até bom ter um pouquinho mais de medo, pra ser um pouco mais cauteloso em algumas coisas, mas a gente se joga de verdade. A gente acredita, então vai. E a gente coloca tudo na frente. E vai. E na maioria das vezes tem dado certo, graças a Deus. Boa, muito bom. Porque assim, eu já atendi, assim, às vezes algumas mulheres, o meu público é mais feminino, e eu já atendi algumas mulheres que falam assim, Adri, meu marido não apoia. Não sei se ele tem medo de eu crescer mais que ele, não sei se ele tem medo de eu voar. Tem. E como que é legal esse apoio, né, cara? Vem cá, esse aqui é o seu sonho? Então, o que a gente precisa fazer para contribuir para isso acontecer, né? Então, o que vocês podem falar aí para os casais? Trabalhar, mesmo que talvez o marido não empreenda, ou talvez não é a mulher que empreenda. Como chegar nesse caminhar juntos aí para um não ficar para trás e o outro voar e tchau pra você, cresci. O que vocês podem falar aí pra gente? Olha, não é fácil falar sobre isso. Eu acho que é até difícil, né? Porque cada casal vai ter sua opinião. Eu vou ter a minha, que você pode concordar ou discordar. Eu acho que o mais importante é que o casal tenha um alinhamento de propósito do que eles querem pra vida deles. De ambição de casal. Não adianta nada eu querer ser milionário e ela falar, mas eu quero uma vida simples e pacata. Tá diferente os objetivos e o propósito.
Então, acho que para um casal, eles precisam ter muito claro qual a ambição, o objetivo que eles querem ter juntos, se eles têm sinergia, e depois entender quais os papéis de cada um deles nesse objetivo. Pode ser que o marido fale, ó, eu vou ser o grande empresário, empreendedor, e você vai ser a pessoa responsável por administrar a nossa família, a nossa casa. Se eles estiverem de acordo com os papéis, com os objetivos, zero problema, né? Só que, do outro lado, quando a gente está falando de mulher que quer voar, eu acho sim que tem muitos homens que têm essa dificuldade de aceitar uma mulher que pode ficar maior que eles. De aceitar que é a mulher que vai ser a provedora, de a mulher que vai talvez ter os melhores resultados, e ele vai ser o bastidor de uma grande mulher. Porque culturalmente, nós não fomos condicionados a isso. Sim. Do protagonismo tão grande de uma mulher. De crescer tanto. Foi o oposto, nós fomos criados. Eu fui criado por um pai que... Eu tive uma mãe dona de casa. Então eu vi na minha casa um pai provedor. Que ele que trazia o dinheiro e minha mãe que administrava a casa, a comida, os filhos. Então eu vi essa cena. Graças a Deus eu tenho uma visão um pouco diferente. Mas é mais minha, tá? Eu quero que ela voe. Tanto quanto eu. Mas o que nós temos muito claro é o alinhamento de para onde a gente quer ir. E entender que cada um vai ter seu papel, mas entender que cada um vai ter seu protagonismo também. No nosso caso, os dois voam. Os dois fazem quase a mesma coisa. Não tem um que voa mais, voa menos. Né? Os dois têm protagonismos em momentos diferentes. Então eu acredito bastante muito nesse alinhamento de visão de propósito. Porque senão dá desconexão. Entende? Não adianta nada. Eu quero ser uma coisa, ela quer ser outra coisa. E o meu objetivo está muito desconexo com o dela. E na sociedade vai ser igual, na vida vai ser igual. Acho que o desafio que muitos casais enfrentam é que acontece isso, né? Ou o desafio que eu mais vejo com amigos próximos é que um começa a seguir uma visão, muda o mindset, muda a mentalidade, muda o objetivo e o outro não consegue acompanhar. Ele, porque isso aí, esses caras, essas pessoas que você escuta, tá te mudando, você tava diferente, agora você deseja essas coisas, você quer mudar de roupa. E aí, de repente, o marido ou a esposa não acompanha. Nós temos um clube de empresários, né? E temos um dos objetivos esse ano que é fazer uma viagem internacional. A nossa provocação para todos os membros foi: precisa ir a sua esposa, o seu marido, sua namorada, ou seu namorado ou sua ficante. Ele precisa entender o que você tá vivendo, para que seja mais fácil ele compreender dessa visão, desse comportamento, que aí vocês vão crescer junto. A gente só cresceu quando os dois se alinharam. Né? Ela não empreendia, mas ela já tinha uma visão empreendedora. Na verdade, ela já tinha um perfil muito executora, muita intraempreendedora. Ela empreendia dentro da empresa que ela trabalhava. Ela já era empreendedora, pelo perfil que ela tinha. Ela não era uma pessoa de trazer problema, ela era de resolver problema. Uau. Então, quando ela veio pro meu lado para empreender, foi fácil para ela. Né? O perfil dela, teu perfil já era bom, agora você só faz aquilo que você fazia para você. A diferença é essa, da mesma energia, né? Então eu acredito muito nesse alinhamento, que eu acho que é o que ajuda casais a crescerem e infelizmente ajuda casais a se separarem também. Exatamente. Eu concordo muito, assim, desse alinhamento, porque eu e o Marcel, a gente tem muito assim, a gente mira numa meta, num objetivo, num sonho. Então, qual é? É ganhar X por mês pra gente ter esse tipo de vida, dar isso pros nossos filhos e ter essa qualidade. Ok, o como a gente vai buscar. Se os dois estão fazendo pra chegar naquele mesmo objetivo, tá tudo certo. O como, se vai derrapar no meio do caminho, se vai levar rasteira, se vai se chatear, não importa. O que importa é que vai ser feito porque o objetivo é aquele. E lógico, errar o menos possível, porque hoje a gente tem 2 filhos. Então eu não posso errar tanto. Eu não tenho mais tanto tempo para errar. Porque eu tenho 2 filhos muito pequenos que dependem 100% de mim. Então se eu errar, eu tô colocando em risco os meus filhos. Então eu não posso errar tanto. Mas a gente erra, não tem como. Então se a gente erra, a gente sempre pensa assim, tá, então o que a gente tem que fazer? Tem que ajustar a rota. Tem que ajustar a rota. Não dá pra ficar toda hora derrapando. Mas a gente tem um objetivo claro. E essa clareza faz com que a gente também tenha clareza do processo. Faz com que a gente erra menos. Porque eu sei pra onde eu quero ir. O problema é quando o casal ou quando as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Então, se a gente fala assim, nós queremos ter o maior evento do Brasil, eu quero ser reconhecida como uma das maiores palestrantes do Brasil, o Marcel quer ser reconhecido como o maior cara de ecossistema de negócios do Brasil, a gente tem 3 metas
Uma juntos, que é da nossa empresa, e 2 individuais, mas que fazem total sentido com a nossa empresa, que elas estão alinhadas, elas estão claras. Tá clara para mim, tá clara para ele, tá clara para nós. Ok, então se a gente já tem essas metas, o que a gente tem que fazer para chegar lá? Aí agora que a gente já sabe, agora vai ficar mais fácil também de traçar o plano. E uma coisa que eu passei a fazer muito, preciso melhorar ainda mais, mas a gente já faz muito, é ouvir pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar. Então, casais bem-sucedidos, pessoas bem-sucedidas nas áreas que a gente quer ser bem-sucedido. Então, a gente escuta muito. Então, a gente é muito mentorado. Boa. Então, a gente pega muito conselho, a gente pede muita opinião e a gente escuta muito. Só que a gente não deixa, e aí principalmente o Marcel, não deixa o que a gente escuta ir acima da nossa intuição. O que a gente acredita, o que a gente sente, a nossa intuição, ela não erra. Então, a gente ouve muito a nossa intuição. Às vezes que a gente não ouviu, a gente se deu mal. E às vezes que a gente ouviu, a gente se deu bem. Então, a gente também aprendeu muito a filtrar. Filtrar opinião, filtrar conteúdo, filtrar mentoria, filtrar palestra. A gente filtra. Então, o que eu vou ouvir? Eu falo muito sobre comunicação, mas eu uso muito sobre autocomunicação. O que eu tô passando pra mim? O que eu quero? Eu vou absorver daquilo que aquela outra pessoa tá falando. Essa responsabilidade é minha. Não é só do outro, a responsabilidade é minha. Eu tenho que saber filtrar e aí trazer para minha realidade. Então, isso também ajuda muito a gente traçar o plano de onde a gente quer chegar. Mas essa clareza e esse alinhamento, eu digo que é fundamental. Sem ele, não tem como dar certo. Nem o casamento e nem a sociedade do casal. Eu achei interessante isso que você falou, de ouvir muitas pessoas e saber filtrar, né? Na verdade, eu acredito que todo mundo passa por um processo até chegar nesse lugar. Porque quando a gente, assim, tá começando e você começa a ter pessoas ali de referência que chegaram, eu imagino assim, né? A gente fica meio assim, não, fulano falou, vamos fazer, porque fulano chegou lá, então vamos fazer. E eu acredito que até você chegar naquela mentalidade, falou, ok, fulano falou, mas é isso que a gente quer? Isso tá de acordo? Até que ponto, né? Então, às vezes a pessoa pode ir com muita sede de ficar ouvindo muita gente e se perder no meio do caminho. Vocês já tiveram essa experiência ou não? Todo dia. Já, várias vezes. É mesmo? Sim. Todo dia. Porque Sim. assim, se você se deixar levar, você vai ficar ouvindo muitas pessoas dizendo aquilo que você tem que fazer. Mas no final, o que é que você tem que fazer? Qual delas tá certa? Faz sentido pra você aquilo que ela falou? O momento que ela falou é o momento que você tá passando? Ou ela tá num momento muito discrepante? Ou ela tá num momento muito grande da empresa dela, você quer aplicar uma coisa de uma empresa gigante numa empresa que mal existe. Então é difícil. E ainda mais que com a internet tem muita gente falando muita coisa. Somos influenciáveis por essas pessoas. Somos. E aí, o que era pra dar clareza, às vezes dá confusão. Porque tem tanta gente falando. O que eu considero hoje importante é... Tenha mentores. Eu acho que foi... Eu já achei que foi um erro, mas não foi. Eu não fui muito ambicioso não, tá? Durante anos no empreendedorismo, eu não fui ambicioso e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tanto que assim, mas você tem que ter mentores desde cedo. Eu não tinha ambição grande. A verdade, no empreendedorismo, eu só não queria ter chefe. Nunca foi sobre dinheiro. Hoje eu tenho uma ambição diferente, mas durante anos da minha vida era muito simples. Eu só não queria ter chefe, cara. Nós temos que ter ambição. Eu concordo. Sim. Mas naquele momento era só isso. Mas eu acredito também plenamente, tipo, escolha poucos bons mentores. Mas escolhas a dedo. A dedo. Mas aí siga também o que ele tá te falando. Porque aí você não tem tanta confusão. Você tem mais clareza. A confusão é seguir muitos gurus aí, falando um montão de coisa pra você. Escolhe um ou dois. Escolhe um que você confia, que você acredita que a jornada dele tem conexão com a sua, que ele passou por uma coisa que faz, que a história dele conecta com a tua, que a visão que ele tem de negócio é parecida com a sua, que a expertise que ele tem de negócio é a expertise que você precisa para o teu negócio, que o jeito que ele conduz o negócio não infringe os teus valores e os teus princípios. Escolha esse mentor e segue lá o que ele tá falando, porque eu acredito que isso te acelera assim. Isso eu acredito. Sim. O que a gente tem dúvida hoje é de quais mentores seguir, quais pessoas ouvir.
todo mundo tá falando isso, é o mercado disso, a bolha tá vindo pra cá, a tendência é essa. Quando a gente percebe, a gente se perde nessas confusões que são jogadas no mercado e às vezes a gente fica paralisado também. A gente não faz. Ou a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí fica cheio de informação, não se move. Trava. Muita trava. informação te paralisa. Paralisa. Então, assim, a gente fez muito esse exercício, né? A gente hoje tem a sorte, né, de ter o Joel J muito do lado, porque é o irmão dele. Então, a gente tem... ali a gente brinca que a gente tem a informação muito privilegiada. A gente tem a mentoria privilegiada. A nossa mentoria é ligar. É fazer uma ligação pedindo socorro. Boa. Tanto o irmão dele, quanto a minha cunhada também. E a minha irmã, muito. Porque a minha irmã também é uma grande empresária em outro ramo, outra área, que não tem nada a ver com a internet, não tem nada a ver com seguidores. É uma outra empresa, ela lida com grandes empresários. Então, são as pessoas, assim, que a gente tem como os principais mentores. E aí, a gente brinca que, assim, é uma brincadeira de verdade. Assim, a gente é obediente. Só que a gente não foi sempre obediente. A gente foi muito rebelde. E aí, nesse ano, que foi o ano que a gente foi mais obediente, as coisas melhores aconteceram também. Então, é justamente isso que ele falou. É saber filtrar e seguir um único mentor. Mas esse único mentor não é só porque é da nossa família, né? Então, assim, o Joel... ele tem muita porcentagem porque ele é irmão. Então, assim, é o que o Marcel falou. Você tem que seguir um mentor que passou pelas coisas que você. Ninguém viu mais tudo que o Joel passou do que o próprio Marcel. Não teve como. Assim, eu com a minha irmã. Ninguém viu o que a minha irmã passou. Eu vi tudo de perto. Então, a gente sabe como foi a construção. A gente sabe o quanto tem de verdade naquilo. E quando você tá na internet, talvez você não sabe o quanto tem de verdade naquilo. Porque na teoria, empreender é muito fácil. Na teoria é muito legal você ser o seu próprio chefe, você fazer as coisas no seu horário, você ter a tal da liberdade que todo mundo promete. É muito fácil. No dia a dia não é. Não é fácil, não é legal, nem sempre é legal, não tem tanto glamour quanto se vende. Então, quando você vai escolher um mentor, quando você vai escolher alguém para seguir, literalmente seguir e pegar aquelas ideias e utilizar para colocar em você e no seu negócio, você tem que ter um filtro muito seletivo mesmo, assim, para você conseguir analisar aquilo que aquela pessoa falou, ela fez? Quanto ela fez? Quanto ela se deu mal? Não existe nenhuma história de empreendedorismo que todo mundo começou bem e terminou bem. É impossível. É impossível. Não existe essa marca nem em filme. Nem nenhum romance, nem no filme mais otimista, não existe a pessoa que resolveu empreender e deu tudo certo. Impossível. Todos os empreendedores hoje, cada vez mais, graças a Deus, nosso negócio está crescendo. E a gente também tem contato com muitos grandes empresários. Não tem nenhum que eu converse, mas nenhum. Isso aí é poucas coisas que dá pra gente generalizar, que é 100%. Nenhum mentor, nenhum empresário, aliás, que a gente convive, nenhum. Começou bem, terminou bem, não teve que mudar o curso e não teve que pegar um empréstimo. Eu não conheço nenhum. Nenhum. Todos que a gente conversa já pegaram 5, 6, 7 empréstimos, já quebraram várias vezes, já os grandes. Então eu falo assim, cara, se você tá quebrando, talvez tá no caminho certo. O mais certo talvez é quebrar no começo mesmo para dar mais certo. Não sei, porque parece que esse é o caminho. Claro, com todo acesso à informação que a gente tem hoje, fica um pouco mais fácil. Realmente, quando muitos desses aí começaram, não tinha nem acesso à informação como a gente tinha hoje. Sim. Não tinha internet do tamanho que a gente tem hoje. Não tinha a quantidade de gente que já se deu mal, se dando bem hoje, para poder ensinar. Mas, mesmo com tudo isso, no dia a dia, o negócio é diferente. Então, é também você fazer com que as pessoas tenham esse filtro. Esse filtro ajudou muito a gente. De saber para onde a gente olha, quem a gente segue, quem que a gente vai escutar. Quanto que a gente vai filtrar? O que é da nossa realidade e o que não é da nossa realidade? Porque tem tanto que não é da nossa realidade hoje porque tá menor do que eu, quanto que tá muito maior do que eu. E eu tenho que entender e ser realista e humilde o suficiente para aceitar onde eu estou hoje. Com a fase hoje eu tô aqui, eu tô nessa fase do Mario. Eu tô nessa fase do videogame. Não tô nem já enfrentando o chefão, mas eu já saí ali de comer a estrelinha. Eu já tô aqui no meio. Então, aqui no meio, quem serve pra mim? Quem que passou pelo que eu tô passando? Quem já teve desafios semelhantes? Quem é que já fez um evento internacional? Quem é que já... Aí, agora a gente começa a procurar as pessoas que já fizeram o que eu fiz. Ou o que eu quero fazer. Aí vai ficar mais fácil da gente não errar tanto, porque vai errar.
Não tem como. Eu acho que essa que é a graça, né, gente? Essa é a Eu graça. acho. É. Eu, pra Paulo, mim, errar? É isso. que graça teria uma vida que deu certo do início e o cara só foi, deu tudo Só certo. sucesso, né? Só sucesso, As é coisa histórias boa. mais lindas é aquela que você ouve assim, aí o cara foi lá, o cara foi quebrou. Aí depois ele tentou de novo, e deu certo, mas depois ele teve outro desafio. Eu não vejo graça em tudo muito... Tudo muito certo, né? Não. Acho que ninguém vê. Não é comum. A trajetória das pessoas é o que inspira outras pessoas. É. Então, dificilmente. Porque a trajetória que já começa a nos inspirar, em muitas partes, é a trajetória dos nossos pais. Exato. Meu pai foi pobre, minha mãe foi pobre. Então, quando eu escuto a história deles, eu falo, cara, já tem uma história de superação, uma história de sucesso, uma história de crescimento, de sair de onde eles saíram para dar uma vida que a gente deu. Então, dificilmente seria uma história bonita falar assim, porque meu pai foi playboy mesmo. Tinha tudo, os pais dele dar dinheiro lá, tudo certo. Conseguiu tudo na vida, não teve desafio, não teve dificuldade, não passou fome. Olha. Não, só comia comida boa. Roupa de marca. Então, assim, eu não teria sido forjado do jeito que eu fui se eu não tivesse tido um pai como eu tive. Entendeu? Como que foi seu pai? Duro. Difícil. Papo reto. Mas mentor. Meu pai me ensinou muito sobre a vida. Meu pai foi o grande mentor para a vida. E muitas das lições que eu aprendi foram as lições da vida dele. Por mais que ele deu tudo para mim. Eu tive um berço de ouro, de certa forma, tive. Versus o que ele teve, eu tive muito sucesso. Mas, mesmo tendo tudo, ele fez eu valorizar cada coisa que eu tinha. Cada coisa que eu conquistei na minha vida. E quando eu não merecia, eu não tinha. Né? Só que foi uma junção do meu pai com o esporte, que eu acredito que me mudou para a vida. O esporte também me educou. O esporte me ensinou muito para o empreendedorismo. Porque quando a gente está empreendendo, tem uma coisa que a gente não sabe, que é uma jornada de autoconhecimento. Você vai aprender na marra, onde você não é bom, onde você acha que é bom, onde vai ser difícil lidar com as pessoas, vai ser difícil lidar com o fornecedor. Em alguns momentos o teu cliente, ele é teu patrão. E tudo é um desafio do empreendedorismo. E aí você aprende a lidar, de certa forma, com um ativo que se chama gerir emoções o tempo todo. E aí o esporte me ensinou isso e na minha casa. O meu pai foi duro pra caramba com a gente. Meu pai me ensinou a ser forte. E essa força que ele me ensinou, aliada ao esporte, sobre perder, sobre ganhar, sobre treinar, me ajudou muito no empreendedorismo. Talvez muitas pessoas, se tivessem passado o que eu passei, teriam desistido facilmente de empreender. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava ali no Porto com um grupo de pessoas e aí um empresário português pegou e falou assim pra mim, Adriele, quando que foi a tua virada de chave mesmo? Quantos anos você tinha? Aí eu fiquei assim, aí ele, não, mas quantos anos você tem? Eu falei, 40. Ele foi, quando foi a tua virada de chave mesmo? Que, nossa, eu falei, 40. Aí o cara, como assim? Eu falei, minha virada de chave foi no passado. Eu levei 40 anos pra virar a chave. Eu também. 40, pô. Uau. E tá tudo bem, porque a gente fica querendo virar a chave às vezes com 20, com 22. Eu virei com 40, gente. Com 40 aconteceu uma mudança na minha vida, aconteceu uma nova rota, aconteceu um novo desafio, onde eu fui testado de todas as formas possíveis. Mas dali nasceu um novo empresário. Dali nasceu uma nova visão, dali nasceu um novo objetivo, dali nasceu novos propósitos. E ali eu me encontrei. Foi quando eu efetivamente disse, aqui é o meu lugar. Achei. E aí eu entendo aquelas histórias de empreendedorismo quando o cara fala que, mas fulano começou aquela empresa com 63 anos e você com 20 e pouco aí tá reclamando que não deu certo. Galera, é verdade, com 40 anos eu tenho a plena certeza, eu falo assim, cara, é a primeira vez na minha vida que eu me sinto 100% confortável de onde eu tô. Confortável e desconfortável, mas assim, cara, é aqui. É aqui que é o meu potencial. É aqui que eu sou bom. Porque a vida inteira eu passei ouvindo frases muito legais, até do meu pai e do meu próprio irmão, que eu era um gênio, que eu era diferente, que eu era muito inteligente. E durante todos esses anos eu ficava, mas aonde? Aonde que eu não via isso? Eu não via esse talento. Só vocês estão vendo. Porque as pessoas viam talento em mim, do qual eu não via. Ela também. E eu falava, mas aonde? E até que uma hora, cara, aconteceu tanta coisa, e eu falei, minha virada de chave foi com 40.
Olha. E aí o cara, nossa, que interessante. E isso tem que ser talvez cara, uma inspiração para algumas pessoas que estão empreendendo com 20 anos, com 25, com 30. Leva o tempo que precisa levar, meu amigo. O meu levou, sei lá, hoje, se eu contabilizar, são 16 anos empreendendo. Levei 16 anos, gente, para me encontrar. No empreendedorismo, eu falar, agora eu achei um lugar. 16, pô. Então é uma baita jornada de autoconhecimento e de resiliência. Uau. E difícil. Faça que é fácil? Não é. Mas eu queria tanto essa autonomia, essa liberdade, que a única coisa inegociável para mim ainda é: eu não quero ter chefe. Mas nasceu um propósito. Será que ele não tem chefe, gente? Mas disso, de toda essa experiência que aconteceu recentemente, eu consegui enxergar um propósito, que esse propósito nasceu uma grande ambição, e uma ambição vencedora. Eu não tinha tanta ambição, cara. Uau. Mas é porque eu simplesmente só não estava no lugar certo. Uhum. Então eu só não queria ter chefe. E não estava sendo estimulado do jeito certo. Eu queria ter também. chefe. Eu acho que isso também é importante. O quanto o ambiente que você está inserido te estimula a ser melhor. Sim. Eu também nunca tive grandes ambições, mas eu sabia que eu queria ser a melhor do Brasil na época da televisão, na produção. Eu sabia que eu queria emplacar as maiores matérias do Brasil. Muitas eu emplaquei. Eu tenho grandes checks no meu currículo como jornalista. Mas aí depois eu fui buscar outras ambições. Então, e não deixei de querer a grandeza. Eu só fui mudando o lugar dessa grandeza. E atualmente eu fiz de novo pivotear umas coisas na minha carreira. Porque eu parei pra pensar, falei assim, tá, mas isso vai me fazer chegar onde eu quero? Uhum. Não. Então eu não vou mais fazer. Não faz mais sentido. Porque não é isso. Esse não vai me levar pro caminho. Foi importante até aqui. Daqui pra cá, não. E aí foi muito uma pergunta que a minha irmã me fez e que, cara, eu levo comigo, que foi assim, em qual mesa você quer sentar? E aí eu falei pra ele, cara, a mesa que eu quero sentar não é que eu tô sentando. E ele falou isso pra mim, pois é, então você tem que fazer alguma coisa pra sua carreira. Uhum. E aí ele falou, assim, o que você tá fazendo aqui, não vai elevar a sua carreira, vai te dar dinheiro. Mas não eleva a sua carreira. O que você quer? E eu falei, eu quero sentar nessa mesma mesa que vocês sentam. Fulano, Beltrano, Ciclano sentam. Pra eu sentar lá, não adianta fazer o que eu tô fazendo. Esse tipo de... E no caso era mentoria. Esse tipo de mentoria que eu dou... Aí ele falou, te faz ser vista como funcionária. Me faz ser vista como funcionária. Então, não é isso. Uau. Então eu tenho que mudar de mesa? Eu tenho que mudar, na verdade, a minha cadeira naquela mesa. Eu tô na mesa certa, só que não na cadeira certa. Uhum. E aí eu descobri isso agora. Faz 1 mês, 2 meses no máximo. E aí eu fui trabalhando essa ideia de uma provocação que a minha irmã fez, que o meu marido me fez, numa conclusão que nós chegamos. Então tá bom, isso não faz sentido, porque pra eu estar sentada na cadeira que eu quero, da mesa que eu quero, não dá pra eu fazer o que eu faço. Isso que eu faço, eu sou vista como funcionária. É muito legal, tem prestígio, ganho um dinheiro ok, mas não é o que eu quero pra minha carreira. Uhum. E a carreira da Lara, que foi algo que eu me dediquei tanto. Porque na época da TV, a única coisa que eu olhava era a minha carreira. E eu cresci. Eu entrei como estagiária, eu saí como diretora. E eu saí porque eu quis. Quem pediu demissão fui eu, não fui demitida. Uhum. Então eu pedi demissão. Eu quis abandonar, entre aspas, essa carreira. E eu brinco que eu me aposentei do jornalismo. Então eu que quis me aposentar ali. Eu fui a primeira mulher a comandar um jornal de rádio na minha região. Olha. Na região que eu nasci. Eu fiz um legado ali. Eu quis abandonar isso também. Mas eu sempre olhei pra minha carreira. Então quando eu construí aquele programa de rádio, quando o dono da rádio me procurou, ele falou, a gente tá pensando nisso, eu pensei em você. Na hora eu pensei, caramba, você é a primeira. Eu vou fazer. Porque você é a primeira. E até hoje, o jornal que eu não tô mais lá, mas o jornal ainda existe e ainda é apresentado por uma mulher. Então eu deixei um legado. Uau. Que não existia lá, naquela região. Ok. Então eu sempre olhei pra minha carreira. Por que agora eu parei de olhar pra minha carreira? Ou eu não parei de olhar pra minha carreira, eu só me confundi. Eu me confundi. Porque me faltou, em um determinado momento da minha vida, me faltou clareza. O que eu quero? E aí foi onde eu fiquei no dinheiro. Eu quero dinheiro. Tá, mas ok, e agora?
dinheiro sem carreira, eu não vou chegar, o dinheiro vai acabar. Porque ele vai parar de chegar, porque eu não adubei ali a minha carreira, eu não fiz nada para construir e regar e construir frutos da minha carreira. Só que isso também é uma decisão difícil, porque de novo eu vou ter que pivotear, de novo vou ter que trocar, de novo vou ter que fazer uma transição, só que dessa vez é uma transição muito mais leve, porque eu não vou deixar de fazer o que eu amo. Então, eu só reconstruí produtos e me reposiciono hoje como empresária de um ecossistema de eventos e de clubes de empresários. Se eu for vista como mentora de oratória, que eu treino as pessoas só para comunicar, eu acabo virando funcionária delas. Se eu for só estrategista de comunicação de empresas, eu sou funcionária das empresas. A funcionária que faz a estratégia. Então, até o cargo é diferente, mas eu não quero isso. E não tem nenhum problema, durante muito tempo eu quis. E eu fui, eu executei. Mas agora eu quero ser vista como empresária. Eu quero sentar na mesa de grandes empresários, onde eu possa falar de negócios, onde eu possa falar de soluções para as pessoas, onde eu possa ajudar ainda mais gente. Talvez não é sendo mentora de oratória. E aí eu tive que parar e repensar. Então, é muito de pensar assim, a mesa que você tá é a mesa que você quer? É. Mas e a cadeira? Eu não estava na cadeira certa. Não estava na cadeira que eu queria. E aí isso também me fez levar uma reflexão. Por que eu cheguei nessa conclusão? Por provocações dos meus mentores. Meu marido, nesse caso, e a minha irmã. E aí eu falei, é verdade. Então eu tenho que fazer algo pela minha carreira. Que foi algo que foi a única coisa que eu construí. A única coisa que eu construí foi a minha carreira. Sozinha, minha carreira. Tudo que eu estudei, minha carreira. Todas as vezes que eu não dormi, foi pela minha carreira. E agora eu não vou olhar minha carreira? A minha carreira é sobre mim, isso é sobre a Lara, é sozinha. E aí vem junto com a questão do empreender. Então eu parei muito para prestar atenção nisso. E eu vejo que as pessoas se perdem aí também. Se perdem aí por várias necessidades e acabam deixando o que elas querem de verdade de lado. Por N coisas que acontecem no meio do caminho. Então, quando eu comecei a voltar a pensar na minha carreira, eu engravidei de novo. E foi quando eu estava começando a dar mais palestras e ter mais visibilidade como essa pessoa que eu quero, né? Que é uma grande palestrante na área de comunicação e empresária. E aí eu falei, Marcel, agora eu tô grávida. O que vai ser da minha carreira? Foi exatamente essa fala que eu falei pra ele. O que vai ser da minha carreira? Agora que eu tô em ascensão? Foi isso. E mal sabia eu que minha filha vinha pra justamente me mostrar que não era aquela ascensão. Era outra. Uau. Entendeu? E aí, então, isso fez muito sentido quando eu parei pra refletir. Mas na hora da muvuca ali, do turbilhão das emoções, eu não pensei nisso. Mas era exatamente isso. Então, você tá na mesa certa? Às vezes até tá. Mas e na cadeira? É a que você quer? Boa. Nossa. Eu tava sentada na cadeira errada. Muito bom. E é interessante que nesse percurso, né, em que a gente está empreendendo, a gente sempre vai estar reajustando a rota. Não tem como a pessoa achar que ela começa de um jeito e ela vai terminar daquele jeito. Você vai mudando ali, né? E, cara, isso daí da cadeira foi... eu já fiquei aqui, meu Deus! Eu preciso mudar essa cadeira, eu preciso mudar essa cadeira. Mudar a cadeira. É exatamente Muito isso. bom, Foi isso que cara. tá acontecendo comigo agora. Muito bom. Eu também tive essa viradinha de chave aí, sabe, aos 40 também. Também tenho 40. 7 que mês? Abril. E você, Lara? Eu sou outubro. Eu sou de julho. E também foi, eu acho que o 40, eu não sei explicar, mas ele tem alguma coisa aí, ele tem algum significado, o 40 tem alguma coisa a ver com renovo, não sei explicar, mas sempre que na época que eu fiz 40 anos, eu dei uma estudadinha ali, mas não vou falar aqui que eu sei que eu vou errar. Mas... Se eu for buscar na Bíblia, tem muita coisa com 40 anos. Né? É até disso também. Tem bastante coisa com 40 anos. Sim, que durou 40 anos. Sim. Esse número 40, ele diz muita coisa. E eu vou só pincelar uma coisa aqui que, gente, por Deus, tô falando sério. A gente marcou aqui o podcast e tal, e eu tinha me esquecido de uma coisa. Na hora que você começou a falar dos 40, minha cabeça foi voltando. Eu falei, caraca, como é que eu esqueci disso? Eu passei também, estava falando com a Lara aqui, uma situação, uma reviravolta, né, na minha vida, onde me separei aos 40, me tornei principal provedora da minha casa aos 40, entendi o que eu quero agora aos 40, e, cara, tô descobrindo a vida aos 40. Só que nesse redescobrir a vida, eu passei por vários processos, né? Aqui em Portugal, é muito comum, né, a gente... não tá dando certo ali, o que eu tenho que fazer? Ainda mais que toda a responsabilidade da casa, depois da separação, ficou para mim, porque o pai, infelizmente, não assumiu.
Então, eu trabalhei um bom tempo nas limpezas. Só que o pessoal que eu trabalhava lá, eles deixavam eu levar o fone e eu ficava estudando. E um belo dia, porque aquilo acabava um e vinha outro. E para mim, podcast, porque que eu defendo tanto essa questão de podcast, para mim é conteúdo de estudo. Eu amo sentar e ouvir e anoto e decido. E aí, um belo dia, caiu o podcast de quem? Joel. De vocês dois no Nossa? Joel. Ah, o nosso com o Joel. Sim. Legal. Que legal. E aí, vocês falando, e aí veio assim, cara, e agora eu tô falando com eles aqui? Tá vendo? Ó, do JJ Mas certas coisas Podcast você para o não vai Driele saber explicar. Cast. É isso. Não é, gente? E assim, olha, uma caraca, curiosidade. eu tinha esquecido disso. Uma curiosidade disso. Eu demoro muito pra ver o direct, tá? Foi Olha isso. assim. E a Não sei gente não explicar, aceita. E eu não aceitei um monte. A gente não aceitou um monte. Cara, não tem lógica. Não tem e eu não sei lógica. explicar. A Os gente que não eu sabe eu explicar. aceitei, A eu vou no gente não próximo, mas um aceita. monte eu não aceitei. Eu não sei Vários a motivo, gente eu não simplesmente aceitou, até pela questão da agenda, porque a gente tem um evento daqui 2 dias e quem produz Sim. somos nós. Então, assim, não ia dar tempo, não ia dar. E a gente veio antes, a gente palestrou no Porto, a gente deu mentoria no Porto. Então, assim, tava muito corrido, tanto que eu te falei, tá muito corrido. Tanto que teve uma TV aqui de Portugal, quis entrevistar a gente não Olha conseguiu. isso. Não, A gente nem não mudou a agenda, veio pra falou, TV. Eu falei assim, cara, não dá, minha agenda não tenho como. E o teu era o único horário, o único dia que dava pra vir os dois. E foi assim, é uma coisa que tanto que ele falou assim, meu Deus, você qual? Eu falei, cara, ela é do Instagram, ela me segue, ela viu a gente e tal. Inclusive... E ela me mandou mensagem e eu Sim. respondi. Só que eu não... Claro, graças a Deus a gente recebe muita mensagem, eu não respondo Sim, todas as mensagens. Sim. E aí eu falei, cara, a dela eu achei. Tava lá nos pedidos. E aí eu achei a Caraca. tua. E aí eu conversei com você, eu falei, cara, e aí deu. E aí eu deu. passei no WhatsApp. E sabe como é que foi? A primeira mensagem que eu te mandei, que agora eu acabei de lembrar, foi assim que eu assisti. Ah, é? Porque eu ouvi aquele podcast 2 vezes. Um ouvindo, aí eu falei, não, eu vou chegar lá em casa, eu vou assistir. E aí comecei e tal. Quando eu terminei a segunda vez, eu fui te mandar uma mensagem. Olha, acabei de te conhecer pelo podcast tal, Aí foi que eu comecei a seguir vocês e tal. E falei, cara, que legal o trabalho, porque eu tava naquela sede de sair daquele lugar. Então eu fiquei assim, nossa, o que ela falou, o que ele falou faz muito sentido com o que eu tô buscando para aplicar no que eu quero transbordar, né, na vida das pessoas. E agora a gente aqui. E eu tinha me esquecido disso. Olha isso. Que doideira. É doideira. É doideira chamada Deus. Não é doideira, não. Deus deira. Não tem coincidência. Eu também não acredito em coincidência, não. Eu não acredito em coincidência. Exatamente. Eu acredito em frequência. É isso. Você só aconteceu isso porque você estava ouvindo. Você decidiu colocar o fone, talvez no momento que talvez a maioria das pessoas, às vezes até eu, vou colocar música. Não tem coincidência, não, cara. Tem frequência, tem oportunidade, tem intencionalidade. E eu acho que a gente Você tem ouviu, você tomou uma atitude, É mandar isso, uma mensagem. atitude. Essa mensagem, de alguma maneira, ela foi vista. Chegou. Né? Que nem uma fono mandou mensagem pra mim. Marcelo, sou fono, trabalho com aquecimento vocal, tal, tô à disposição se você precisar. O Joel falou, ó, sendo bem transparente contigo. Do Joel, acho difícil pela agenda e tudo mais, ele não faz esse tipo de serviço, mas já que você adquiriu o ingresso do evento, vai lá. E se tiver algum cliente nosso, algum palestrante nosso que queira, super bem-vindo você mostrar o seu trabalho. Cara, ela tentou mandar uma mensagem, ela podia tomar um não. E tá tudo bem. Foi atrás do Eu não sim. tenho obrigação de ler mensagem nenhuma, gente. E só que tem mensagens e mensagens. Tem mensagens legais, tem mensagem pedindo um monte de coisa. Tem mensagem que é só energia. Tem mensagem que é só energia. Tem uma mulher que mandou assim, só consigo no domingo. Tem bilhete só pra domingo? Eu falei, manda... vai nesse link aqui, se inscreve, você é minha convidada. Nem pensei. Como assim você deu o ingresso? Não preciso de explicação para algumas coisas da minha vida. Simplesmente é se sentir. Então, você não vai no domingo, você já não vai ver o Joel. Você tem pouco tempo de evento. Eu não vendo bilhete separado. Tá, eu não me dói te dar um. Talvez esse um que te Esse dei, domingo, esse né? domingo seja Pode mudar a sua vida. transformador. E me custou o quê? Nada. Uma cadeira. Eu vou sofrer por uma cadeira. Mas talvez para ela não seja só uma cadeira. Então, pode mudar a por isso que eu não vida acredito, eu falo, não é coisa de coincidência não, cara. Eu acredito em intencionalidade, frequência, vontade de servir, vontade de ajudar. E aí vão acontecendo coisas que você não sabe explicar.
E aí é nessas não explicações que eu falo que tem um trabalho dele. É. É o trabalho dele. Ele fala, tu faz o teu, eu faço o Isso. meu. Né? Eu acredito muito Faz nisso. o teu, deixa alguns comigo aqui. E ele vai te mostrando. Quando eu decidi sair das limpezas, eu não tinha nada, nenhum dinheiro guardado, tá? Nada. Mas sabe que você fala assim, cara, não tô cabendo mais nesse lugar. Com todo o respeito, porque eu respeito muito, é um trabalho digno. Muito. Mas eu precisava colocar aquilo que estava queimando no meu coração de fazer. E eu senti Deus falando comigo, filha, faz a tua parte e deixa que a minha eu faço. E essa questão da gente fazer a nossa parte, às vezes é uma atitude que falta, né? Sim. Eu me lembrei que agora também, quando eu era criança, eu gostava muito da revistinha da Mônica. Gostava muito de desenhar, pintar, aquela coisa. E aí, do nada, eu peguei lá na revistinha, tinha o endereço, coisa de criança, né? Escrevi uma carta pro Maurício de Souza. E escrevi que eu adorava a Mônica, parari, parará, parará, interiorzinho de Minas Gerais, quem que, né? Pois não chegou e eu recebi uma carta escrita a punho por ele e com um monte de revistinha com várias coleções e dizendo, amei receber sua carta, nunca tinha recebido isso de uma criança. Atitude. A minha mãe falou, como é que você fez isso? Como é que isso chegou aqui? Eu, mãe, ele me respondeu. Então, assim, o quanto que às vezes tá faltando de atitude, né? E da pessoa acreditar, tipo, vai lá, faz, tenta. Exatamente. É o que falta em muita gente. É atitude. Atitude com Claro. coragem. Atitude, coragem, intencionalidade. Entender com clareza o que você quer com aquela atitude também. Uhum. É um misto de um montão de coisa. Mas clareza pra mim, Tem que ter atitude. uma intenção atitude clara, muita né? gente tem. Recebo direct todo dia. Péssimos directs, a maioria. É uma atitude errada. É. Né? É uma intencionalidade errada. É uma abordagem errada. Mas eu sou um cara que sirvo muito. É só chegar do jeito certo. Uhum. Né? Então, a maior parte chega errado. É. Agora vamos falar um pouquinho mais do SDW? Vamos Sim, Bora? sim. O que a gente vai ter lá? O que a gente pode esperar desse evento? Me fala o que vocês estão programando, quem vai estar lá, como vai ser. Fala tudo. Tá bom. Fala tudo. Só para contextualizar também e ficar mais fácil de entender. O SDW desse ano, que será realizado aqui, ele é uma extensão do que nós fizemos no Brasil. Uhum. Tanto que os palestrantes brasileiros que subiram no palco, subiram ao palco no SDW Brasil. Uhum. Nós estamos ajudando essa turma a se tornarem palestrante internacional. A gente entende que isso tem um valor para esse público, para esse empresário, né? E aí, a gente tem, lógico, uma parceria ali bem legal com o Joel. Faz 4 anos que o Joel não vem, então a gente precisava trazer um grande nome. Eu acredito muito em ambiência, tá, Adriane? Eu acredito que você está num lugar com pessoas com uma frequência parecida, pessoas buscando caminhos parecidos do progresso, empresários trazendo seus insights, suas histórias. É o que você muitas vezes... Ou às vezes é só o que você precisa para dar um salto naquele teu negócio. Por mais que o Joel é o grande palestrante, eu te garanto que talvez uma grande parte da malta vai se conectar muito mais com uma fala de uma pessoa que ela nunca viu na vida dela. Porque para aquele momento da vida dela, o que aquela mulher falar é o que faz mais sentido. Então, para nós, trazer o SDW aqui é porque nós acreditamos no poder do conhecimento, no poder da ambiência, no poder de um insight para movimentar o negócio de uma pessoa, né? Para que ela se conecte com uma outra pessoa, para que ela absorva um conteúdo do qual ela talvez nunca tinha visto, para que ela possa ver de perto um Joel J que ela só escuta pelo podcast. Então, o SDW tem esse objetivo de falar sobre negócios. De que forma? Das mais diversas possíveis. Tudo dentro do termo empreendedorismo. Ponto. O SDW para nós é isso. O que teremos lá? Um montão de palestra. Ele é um evento de palestra, nesse formato dessa vez. Então é monte mesmo, é uma atrás da outra. É pra você ficar assim, meu Deus, eu não aguento mais palestra. Isso, assiste um monte com visões diferentes, percepções diferentes, histórias diferentes, negócios diferentes. Pega ali o que foi mais impactante pra você e aplica. Só isso. Pega alguma coisa mais impactante e aplica no seu negócio.
É o que eu digo sobre a oportunidade. A oportunidade, ela foi gerada para muita gente, mas nem todos vão abraçar. Às vezes a oportunidade de uma virada de chave para você ou para o negócio de uma pessoa tá num evento como esse. Mas talvez você pense, pô, mas é sábado e domingo. Mas eu não tenho que deixar meu filho. Eu recebo mensagem, mas tenho que deixar meu filho. Leva. Filho. Mas meu filho precisa pagar? Não precisa pagar. Mas meu filho tem 2 anos. Já ia apontar Leva. pra ali pra mim, mas Mas ela meu foi filho, pra lá. vai. Porque eu acredito verdadeiramente que eventos como esse têm o potencial de transformar negócios, de transformar carreiras, de transformar mentalidade e de gerar oportunidades das quais talvez você nem esteja enxergando. Você pode sair com um investidor, com um sócio, com um parceiro, com um fornecedor novo. Justamente porque você se colocou em movimento, se colocou no lugar certo, numa oportunidade certa, com a intencionalidade certa, e aí coisas maravilhosas acontecem. É o que eu falo do movimento. É diferente das pessoas, eu quero dar certo no meu negócio. Então, tem uma oportunidade, você nem vai. Mas tem que pagar, uai. Ó a mentalidade, vamos aumentar a Mas tá lá, a mentalidade, oportunidade né? tá aí. É. Tem um monte de gente falando que é fã do Joel J, que vai, tá vendo que ele veio aqui e não vai. Aí fala, mas eu deixo pra próxima. Eu escutei isso de uma pessoa. Não, na próxima eu vou. Se tiver, meu amor. Se tiver. Não sei se tem próximo. Então eu penso de oportunidades da vida são essas. Então a SDW é uma oportunidade para quem empreende, aprender com empresários brasileiros e também portugueses. Conhecemos alguns que têm histórias maravilhosas aqui em Portugal. Então ele atende tanto o brasileiro que mora aqui quanto o português. Boa. Gente, a gente já tá chegando no final, não! Meu Deus, eu quero mais! Mas vamos lá. Antes de fechar, me fala um pouquinho aqui, aí quem de vocês responde? Comunicação e vendas, por exemplo. O que os empreendedores ainda não entenderam que estão perdendo vendas por não saber se comunicar? Eu ouço muitas pessoas falando assim, eu não estou conseguindo atrair o cliente certo. Lógico que isso vai ter impacto ali nas vendas, no faturamento. E vocês acham que isso tem quantos por cento a ver com a comunicação? Na minha visão, 99%. 99% eu vou deixar 1% para sorte. Aí pode estar azarado também. Mas é 99% da comunicação. Hoje a gente vive uma era onde a venda acontece muito por conta da conexão com quem está vendendo. Então, o cliente ele precisa se conectar com você. Se você está atraindo o cliente errado, é porque você está se comunicando com o cliente errado. Isso pode ser porque você está na mesa errada, como a gente falou, ou pode ser que você está com a comunicação errada. Eu e o Marcel, a gente passou por uma repaginação e uma transformação em toda a nossa comunicação. Visual, imagética, comunicação verbal, não verbal, a gente trocou tudo. A gente trocou nossa roupa, eu troquei meu cabelo, ele trocou também o corte da barba, a gente mudou o nosso estilo, a gente mudou muita coisa, por quê? A gente chegou num patamar que a gente cresceu. A nossa imagem não comunicou que a gente cresceu. A nossa imagem comunicou que a gente ainda estava lá tentando e sofrendo. Não que a gente não sofra. A gente sofre, a gente tenta, a gente erra, mas a gente está em outro lugar hoje. E eu falo com outros empresários. Os empresários que eu falo hoje, que é quem eu quero que seja meu cliente, que é para quem eu quero vender, que é para quem eu quero fazer negócio, não só venda, eu quero fazer negócio, ele se importa com coisas que a Lara do passado não se importava. Desde roupa, o jeito que fala, a quantidade de palavrão que fala, a quantidade de piada que conta. Eu tenho humor como a minha principal característica, eu e o Marcel, a gente tem isso muito forte. Então a gente brinca muito. Só que eu tive que aprender a trazer o humor mais inteligente, menos escrachado. Eu falo muito palavrão, o Marcel também. A gente tá precisando condensar esse palavrão, tirar um pouco esse palavrão do nosso discurso do dia a dia, principalmente com o empresário. Eu tinha uma comunicação, eu era muito impulsiva. Eu era uma pessoa que eu me comunicava muito bem, eu já ensinava muito sobre comunicação, mas eu, Lara, quando eu me comunicava, eu era muito sem paciência. Eu precisei trocar um pouco o meu tipo de comunicação, tirar totalmente a agressividade da minha comunicação, trazer uma assertividade. E aí eu mudei minha comunicação, mudei também meu público. Quando eu mudei estilo, comunicação, forma de pensar e forma de agir, eu atingi o público que eu queria. Uau. Então, tem 99% a ver com a sua comunicação, não só a falada. E o principal é se colocar na frente. Eu e o Marcelo, durante muitos anos, a gente foi bastidor. A gente foi bastidor de todo mundo, inclusive das nossas próprias empresas. A gente tinha empresa, mas a gente não se colocava na frente da empresa. A empresa vendia e a gente entregava. E quem se colocava, a gente colocava ali na frente, era sempre o cliente e a marca da nossa empresa. Quando a gente resolveu se colocar,
a gente vendeu muito mais. Então, a gente entendeu que o nosso maior canal de aquisição somos nós. São as nossas marcas pessoais. É a Lara e o Marcel. As pessoas querem fazer negócio com a Lara e com o Marcel. Querem comprar da Lara e do Marcel. Quer ser mentorado da Lara e do Marcel. Então, tá bom. Então, se eles querem da Lara e do Marcel, a Lara e o Marcel vão ter que ir pra frente. E a partir do momento que a gente se entendeu, nós, como marcas pessoais, a gente entendeu que a gente tinha que comunicar mais. Conteúdo, vídeo, estar nos lugares, palestra, dar entrevista, ter o nosso próprio podcast. Aí a gente passou a fazer tudo isso. Tudo isso fez com que a gente também vendesse mais, sem precisar necessariamente aumentar o número de seguidores. A gente mudou a nossa comunicação, mas a gente tem, às vezes, os mesmos seguidores, porque a gente continua vendendo, a gente continua entendendo a importância disso, de se comunicar. E falar com mais clareza e de um jeito mais fácil para as pessoas entenderem o que a gente faz. Então, hoje eu atrelo aí 99% da culpa de você vender muito ou pouco é da tua comunicação. E outro ponto, que a comunicação ela vai estar envolvida em tudo, né? Para eu contar a narrativa, para eu divulgar, para fazer um vídeo. Mas o que eu acho que é um grande erro de muitas pessoas é que eles não têm clareza de qual problema que eles resolvem. Eles não têm. Clareza mesmo profunda. Qual o problema que você resolve com o seu negócio? Porque as pessoas vão comprar por 2 simples motivos. Necessidades e desejos. Desejo é um ativo. Para eu comprar algo. Uma bolsa é um desejo puro. Não é uma necessidade. Porque a necessidade você vai comprar uma bolsa funcional. Comprar uma bolsa da Prada é desejo. Puramente. Ou necessidade. Então, elas não têm clareza com profundidade de como elas resolvem aquilo, de que forma elas resolvem, e aí que entra o principal. De quem? Quem tem esse problema? Quem tem essa dor? Quem tem essa necessidade daquilo que eu sei? Porque aí todo o trabalho de comunicação é para comunicar isso aqui. Porque quando você vê uma empresa que tem uma solução daquilo que você está buscando, você fala, cara, é exatamente o que eu estou buscando. Uai, vou falar com eles. E aí, todo o processo ainda é comunicação. Atendimento. Comunicação. Deixa eu fazer um script de venda. Comunicação. Sei lá, vendedor me vendendo. Comunicação. Proposta para me apresentar. Comunicação. Para no final, entre as opções existentes, eu tomar uma decisão. Das opções que existem no mercado, qual que eu acredito, com base em toda essa jornada, que realmente vai resolver aquilo que eu estou buscando. Então, no final, é falta de clareza com profundidade daquilo que você resolve. E aí, desafio de como comunica. Porque quando você tem clareza daquilo que você resolve, você vai descobrir de quem que você resolve o problema. Que a gente chama de ICP, que é Ideal Customer Profile. Qual que é o ICP do seu negócio? Porque quando você tem clareza do ICP, você descobre como comunica, você descobre onde ele está, você descobre quais canais de aquisição você pode usar, porque você entende essa pessoa. É aquela que ela falou de mesa. Pô, tem mesas, tem negócios que muitas vezes é só um negócio que pode ser vendido por relacionamento, cara. Você vende na confiança. Por que você quer fazer marketing digital e tráfego pago? Não faz sentido. Porque as pessoas vão comprar por confiança. Boa. E é difícil construir confiança só no digital. A confiança não tá no digital. Eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que parte de um grande erro que eu ainda vejo é a falta de dar profundidade na solução do negócio que você tem, entender o problema que você resolve, para você descobrir de quem você resolve, para você descobrir depois como você comunica aquilo que você resolve. Ok. E muita essa dependência da internet. Não precisa depender só da internet. É muito importante, tem que estar na internet. Só que muitas vezes você tem que estar também nos eventos presenciais, você tem que estar nos lugares onde o seu potencial cliente está, para gerar essa conexão. Depois da pandemia, na pandemia a gente ficou cego, né? Então a gente se cegou muito, o mercado se cegou muito. E a gente acabou esquecendo como é que é o comportamento humano. O ser humano, ele é um ser sociável. Ele precisa de contato com outro ser humano. Tanto que o metaverso surgiu e acabou na velocidade da luz. Não funciona, não adianta. A gente quer pessoas reais. E quanto mais a inteligência artificial avança, mais as pessoas têm pesquisas e N pesquisas mostrando que o ser humano está cada vez mais querendo pessoas reais. A gente vem com uma geração Z que está querendo usar menos carro e mais Uber. A gente vem que ela está bebendo menos para perder menos consciência. Ela está prestando mais atenção na saúde. O que isso traduz pra gente? São pessoas querendo ser pessoas.
Elas só querem ser seres humanos. Elas só querem servir. Elas querem voltar a falar sobre propósito. Elas querem voltar a falar sobre amor. Elas querem falar sobre amor próprio. Elas querem voltar a falar sobre regras e limites para a vida do ser humano. A geração Z não gosta de trabalhar. A geração Z talvez está colocando só limite. Que a nossa geração esqueceu que existe. Para muita coisa. Então a gente só está querendo voltar a ser humano. Então a gente não pode esquecer isso. Não somos máquinas. Seres humanos são seres sociáveis. A gente quer socializar, a gente quer conhecer pessoas, a gente precisa de outras pessoas para os negócios acontecerem. Eu não vendo para máquina. A minha máquina nunca vai me comprar. A máquina não tem dinheiro para me comprar. Quem me compra é o humano. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa se comunicar com seres humanos. E isso não é só na internet, é na internet também. Então por isso que a gente acredita muito no formato de evento presencial. É isso. Ai, gente, a gente vai ter que fazer mais. Vocês vão ter que voltar aqui mais vezes. Já até moraram aqui, fica lá em casa, sei lá. Vai ter que voltar. Vamos ter que fazer mais vezes. Meu Deus. Bom, para fechar agora, uma palavra, aí vocês também escolhem quem vai responder. Uma palavra que define para vocês, ó, minha caneta até parou de escrever. Família. Uma palavra. Família, para mim, é o meu norte. Riqueza. Sucesso. Consequência. Cara, não sei. Então eu não sei. E tudo bem não saber, né? Eu amo isso. Porque ele é tão... Cara, é tão pessoal. É. Né? Mas eu acredito que é uma consequência. Mas é uma palavra para realização. Realização boa. Porque se você alcança o sucesso que é para você, vai vir uma realização. Sim. De tudo aquilo que você decidiu abrir mão, passar para aquilo, tá realizado. Sim. Esse é o teu sucesso, né? O sucesso de cada um aqui, dos três é diferente. É diferente. Boa. Então é a realização. Boa. Deus. Olha, eu sempre respondi Deus como incógnita. E agora, com tudo que eu tô aprendendo, eu acho que Deus é consciência. Tudo. É tudo. É mais importante. Gente. Ai, meu Deus, gente, obrigada. Você. Que agradeço. Ai, tô muito feliz de ter vocês aqui comigo, aprendi muito, claro, e tenho certeza que vocês aí de casa também aprenderam, por isso já pode compartilhar esse podcast com a família toda, com todo mundo que empreende, porque foi demais. Meu Deus, foi muito bom. Feliz. Você gostou? E amei. Que bom, foi bom pra vocês? Que importa. Muito! Quando a gente é convidado, a gente vai pra servir. Muito, muito. Nossa, muito, 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 muito. Sucesso pra vocês, Deus abençoe. Amém. Cara, ainda não decidi. Como que você não decidiu? Você traz a gente aqui, você não decidiu? Se ela me fala isso antes de começar o podcast, eu já tinha Eu levantava e ia embora. Vamos. Ela não decidiu? Como assim, você não decidiu? Claro que vamos, tá decidido, vou. Pelo amor de Não Deus. decidiu? assim, não papo decidiu? Tu escuta o podcast do cara. O cara vai estar aqui. Sim, e sou muito fãzona dele, tá? Cara, por que você não vai? Por que você não decidiu? Não existe uma Motivo. pessoa que escuta um JJ Podcast, que admira o trabalho do Joel, perder essa oportunidade. Eu te digo com muita propriedade. Eu não sei se ele volta. É, né? Não sei, porque quem tem que voltar são a Trinca, os projetos deles. Eles estão com grandes outras ambições. Eu espero que no futuro ele volte o quanto antes para ajudar a servir, porque é muito bonito ver os feedbacks que eu tô recebendo de portugueses. Então, quando eu falo assim, pô, malta, é muito barato pra oportunidade que vocês vão ter. Não perde não, cara. Vai lá. Não deixa pra... não tem mais nada. A oportunidade tá passa, decidido. gente. Não existe isso. Não decidir é uma loucura, pô. Não existe. Vamos Não, lá, nem vamos foi tá no lá. ar. Se tu aparece, Exato, nem foi. Não decidiu ainda. o episódio não foi ao ar. Aquela não foi. Que ela não decidiu ainda. Ai, gente, mas olha, obrigada. Pessoal de casa, ó, segue aí, se inscreva aqui no canal, tá? Compartilha. Espero que vocês tenham também aprendido muito, como eu aprendi aqui. E é isso, gente. Vamos empreender, vamos crescer, né? Porque a gente tá aqui para poder
compartilhar e aquilo que vocês falaram, né? Servir com aquilo que a gente tem também. Eu acredito que o empreendedorismo tem muito disso. Aquilo que eu ofereço ao outro para todo mundo crescer junto. Então é isso, pessoal. Beijo para vocês. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.